Alô, amigos de Vidiversos. Hoje quero abordar assunto de economia. Os bancos, corretoras de valores e fundos de investimentos e outras empresas do ramo são os maiores empregadores de economistas no país. Esses economistas sempre estiveram por aí, mas funcionaram a vida inteira como profetas de milagres já acontecidos. Tenho escrito postagens seguidas desde a campanha eleitoral para explicar, tintim por tintim, como o ministro da Economia e sua turma, o governo Bolsonaro, fará para recuperar as contas públicas. Hoje, praticamente todo mundo no país inteiro sabe, porque aprendeu com o desastre produzido pelo regime criminoso do PT, que um país com suas contas em frangalhos é porta aberta para a destruição da economia, para a recessão, para o desemprego em alta escala, para a queda da renda das pessoas. Então, depois da maior crise de toda a história do país, coisa igual nunca vista antes na história deste Brasil, não há jeito de arrumar a nossa economia sem que as contas públicas estejam equilibradas. Eu já disse que Paulo Guedes e Bolsonaro podem terminar o primeiro ano de governo apresentando um superávit da execução orçamentária, ou seja, com maior arrecadação do que as despesas. Há meses eu aponto que as receitas extraordinárias aos montes que ingressarão nas contas do Tesouro Nacional neste ano de 2009 resolverão o problema. Por exemplo, dos leilões das cessões onerosas de petróleo das bacias do pré-sal, sairá um grande montante desse dinheiro. Só este programa pode gerar receita estimada em 100 bilhões de reais, mesmo que estados e municípios, também em grande crise nas suas contas, fiquem com 20 bilhões desse bolo. A União ainda assim terá um gigantesco reforço na sua arrecadação. A União estima que o déficit fiscal embutido no orçamento é da ordem de 130 bilhões de reais. O mercado já projeta que será menor, de apenas 97 bilhões, por conta da recuperação da economia nacional e do aumento do PIB. Portanto, só o leilão das cessões onerosas do pré-sal já teria o poder de tapar o buraco. O governo Bolsonaro também poderá obter mais 10 bilhões de reais com as vendas em leilões de campos de petróleo, o que deverá acontecer no segundo semestre. O leilão de venda das concessões de telefonia 5G pode gerar mais 20 bilhões de reais. O governo também pode economizar 15 bilhões em gastos previstos no orçamento que não se realizariam neste ano. Só nestas áreas, o governo poderia terminar o ano saindo do déficit fiscal que apresenta desde 2008 e apresentar superávit fiscal novamente após mais de uma década de desastre econômico, de tempo perdido na vida nacional, no nosso progresso, por conta do desatino do populismo econômico dos esquerdopatas. Há muito dinheiro mais a ser recolhido pelo governo Bolsonaro. Por exemplo, com as antecipações das devoluções de recursos alcançados pelo Tesouro Nacional para o BNDES sustentar o Bolsa Empresário durante todo o regime criminoso do PT. Se o BNDES devolver acima dos 26 bilhões que estão previstos para este ano, as contas públicas melhorarão ainda muito mais. Mas os economistas dos bancos que já estão fazendo esses cálculos ainda não consideram outra grande fonte de ingresso de recursos.
ela se dará por meio da venda de participações acionárias do governo em empresas privadas por meio do BNDES e sua empresa coligada, a BNDES Par, de participações. Esta é uma conta gigantesca e permitirá ao governo dar início efetivo ao processo de desestatizações sem o empecilho do Supremo, dos tribunais regionais federais, dos poderes legislativos e dos ministérios públicos. O corporativismo estatista é francamente a favor do controle da economia pelo Estado. É, portanto, regressista contra qualquer mudança do establishment que possa significar algum risco para a permanência do seu status quo. Um cenário tão favorável como esse não pode enganar os brasileiros. É preciso que o programa de reformas seja impulsionado com todo vigor, a começar pela reforma da Previdência. O aumento da arrecadação via recursos extraordinários não é uma fonte permanente. Esgota-se este ano e não tem capacidade de dar sustentabilidade à recuperação das contas públicas, ao afastamento permanente de déficits fiscais. A redução deste gigantesco déficit, a sua quase anulação e a recuperação da economia com o aumento do PIB também farão recuar o tamanho da dívida pública brasileira, elevada pelo regime criminoso do PT à pornográfica cifra de 4 trilhões de reais. Concluindo, nunca em toda a sua história o Brasil reuniu tantas condições favoráveis como hoje para de fato dar uma guinada centenária em sua vida e alcançar o tão almejado progresso que os brasileiros viveram esperando por mais de um século. Até mais!